giants also, I believe, represent dream figures, figures of the imagination, figures of nightmares. Ao longo da história, histórias e lendas dos gigantes foram passadas de geração em geração. Esses contos geralmente descrevem seres colossais de força e tamanho incríveis, que se elevam acima de suas contrapartes humanas. Apesar da prevalência dessas histórias, a existência de gigantes tem sido um tópico de debate e controvérsia entre acadêmicos, arqueólogos e historiadores. Esse vídeo tem o objetivo de explorar as principais provas e descobertas que sugerem que os gigantes já existiram na Terra. A ideia de gigantes prevalece na história da humanidade há milhares de anos, com várias culturas registrando encontros ou contos sobre esses seres enormes. Esses relatos podem ser encontrados em textos religiosos, no folclore e até mesmo nos escritos de historiadores renomados, o que sugere que o conceito de gigantes não era apenas difundido, mas também levado a sério pelas sociedades antigas. Um dos relatos históricos mais famosos de gigantes pode ser encontrado na Bíblia, onde eles são chamados de Néfilins. Diziam que esses seres eram a descendência dos filhos de Deus e das filhas dos homens, resultando em uma raça de gigantes poderosos e muito grandes. A história de Davi e Golias apoia ainda mais essa noção, com Golias descrito como um guerreiro filisteu gigante que tinha mais de 1,80 m de altura. Esses relatos bíblicos foram interpretados por alguns como prova da existência de gigantes nos tempos antigos. Da mesma forma, a mitologia grega está repleta de histórias de gigantes, como gigantes, uma raça de seres enormes nascidos do sangue do castrado Urano. A gigantomaquia, uma batalha lendária entre os deuses e os gigantes, é um tema recorrente na área da literatura da Grécia Antiga. Outro gigante notável na mitologia grega é o titã Atlas, que foi condenado a sustentar o céu por toda a eternidade. Esses mitos e lendas, embora geralmente de natureza simbólica ou metafórica, podem ter sido inspirados por encontros ou descobertas reais do passado. Os historiadores antigos também registraram relatos de gigantes. Plínio o Velho, um escritor e naturalista romano, escreveu sobre um gigante de 33,5 pés de altura chamado Gabaras, cujos restos mortais teriam sido exibidos em Roma. Da mesma forma, o historiador grego Heródoto documentou a existência de uma raça de gigantes no norte da África chamada Garamantes. Embora esses relatos devam ser tomados com cautela, eles demonstram que o conceito de gigantes não era apenas parte da mitologia, mas também considerado uma realidade histórica. Além desses exemplos bem conhecidos, muitas culturas ao redor do mundo têm os seus próprios contos e lendas de gigantes. Na mitologia nórdica, os Jotnar eram uma raça de gigantes que viviam no reino de Jotunheim, muitas vezes entrando em conflito com os deuses. Tribos nativas americanas como Paiutes e Navarro têm tradições orais que falam de gigantes chamados Siteka e Anaye, respectivamente, que habitavam a região. Mesmo na Ásia, você pode encontrar lendas de gigantes, como o folclore chinês de Quafu, um gigante que perseguiu o sol na tentativa de capturá-lo. Em alguns casos, os relatos históricos de gigantes podem ter sido inspirados pela descoberta de ossos de animais grandes que foram mal interpretados como restos mortais de humanos enormes. Por exemplo, no século XV, a descoberta de ossos de mamute na Itália levou à crença de que eles pertenciam a uma raça de gigantes conhecida como gigantes teutônicos. Da mesma forma, os gregos antigos podem ter confundido os fósseis de grandes animais pré-históricos com os restos mortais dos gigantes, alimentando as suas lendas e histórias. Entretanto, nem todos os relatos de gigantes podem ser facilmente descartados como interpretações errôneas de fenômenos naturais. Algumas histórias envolvem descrições detalhadas de encontros com esses seres, como o texto irlandês do século XII, The Book of Leinster, que narra a história de Fionn mac Cumhaill e a sua batalha com um gigante chamado Eilean. A especificidade e a consistência desses relatos entre culturas e períodos de tempo sugerem que pode haver alguma verdade por trás dos contos. Também vale a pena observar que o conceito de gigantes não se limita à mitologia ou ao folclore. Nos séculos XVI e XVII, começaram a surgir na Europa e na América do Norte relatos de indivíduos gigantes, como Charles Byrne, com quase 2 metros de altura, e Anna Swan, também com 2 metros de altura. Esses indivíduos de altura incomum eram frequentemente exibidos como curiosidades e atraíam considerável atenção. Embora sua altura possa ser atribuída a condições médicas, como gigantisco ou acromegalia, a sua existência demonstra que pessoas de tamanho excepcional viveram ao longo da história, dando alguma credibilidade à noção de gigantes. Os relatos históricos de gigantes
podem ser encontrados em uma ampla variedade de fontes, desde textos religiosos e mitológicos até os escritos de historiadores antigos. Embora alguns desses relatos possam ter sido inspirados pela descoberta de ossos de animais grandes ou fenômenos naturais, outros oferecem descrições detalhadas de encontros com seres gigantes que são difíceis de descartar. A prevalência e a consistência dessas histórias entre culturas e períodos de tempo sugerem que a ideia de gigantes pode ter sido enraizada na realidade, fornecendo um ponto de partida atraente para uma investigação mais aprofundada sobre a existência desses seres colossais. Examinando evidências arqueológicas, esqueletos e fósseis de gigantes, lendas e mitos e teorias científicas, podemos continuar a explorar a possibilidade de que gigantes tenham vagado pela Terra. A existência de gigantes tem sido um tópico de interesse e fascínio em toda a história humana, com várias culturas documentando encontros ou contos sobre esses seres enormes. Evidências desses relatos podem ser encontradas em textos religiosos, no folclore e até mesmo nos escritos de historiadores renomados, o que sugere que o conceito de gigantes não era apenas difundido, mas também levado a sério pelas sociedades antigas. Uma das evidências mais convincentes da existência de gigantes vem da descoberta de esqueletos e fósseis de gigantes. Ao longo dos anos, surgiram várias alegações de restos mortais de gigantes, gerando considerável interesse e debate entre acadêmicos, arqueólogos e o público em geral. Embora algumas dessas descobertas tenham sido desmascaradas como farsas ou interpretações errôneas, outras permanecem inexplicadas e continuam a alimentar a especulação sobre a possibilidade de que gigantes tenham habitado a Terra. No século XIX e no início do século XX, surgiram vários relatos de esqueletos gigantes na América do Norte. Por exemplo, em 1877, um esqueleto de 3 metros de altura foi supostamente desenterrado em Castelnau-les-Lens, na França. Os restos mortais, conhecidos como o gigante de Castelnau, foram examinados pelo antropólogo francês Georges Vacher de La Pouche, que sugeriu que os humanos poderiam ter sido membros de uma raça de humanos gigantes. No entanto, a autenticidade da descoberta foi questionada e alguns pesquisadores propuseram que os ossos podem ter sido restos de animais mal identificados ou resultados de uma farsa. Da mesma forma, em 1800, vários artigos de jornal nos Estados Unidos relataram a descoberta de esqueletos gigantes em túmulos de nativos americanos. Esses relatos geralmente descreviam esqueletos medindo entre 7 e 9 pés de altura, e alguns até afirmavam ter encontrado restos mortais com mais de 12 pés de altura. No entanto, muitos desses relatos não têm a documentação necessária ou as evidências físicas para verificar as alegações, o que leva alguns especialistas a considerá-los exagerados, identificações errôneas ou invenções. Apesar do ceticismo em torno de muitas dessas descobertas, há muitos casos que ganharam credibilidade entre os pesquisadores. Um exemplo é a caverna Lovelock, em Nevada, onde uma equipe de arqueólogos liderada por Llewellyn L. Loud e M.R. Harrington descobriu um esconderijo de artefatos e restos mortais no início do século XX. Entre essas descobertas tem vários crânios e ossos grandes, como alguns sugeriram pertencer a uma raça de gigantes conhecida como Siteka, mencionada em lendas nativas americanas locais. No entanto, a verdadeira natureza e origem dos restos mortais da caverna de Lovelock ainda são debatidas entre os especialistas, com alguns argumentando que os ossos representam indivíduos excepcionalmente grandes em vez de uma raça de gigantes totalmente distinta. Além desses casos controversos, alguns exemplos bem documentados de restos humanos excepcionalmente grandes que não podem ser facilmente descartados. A descoberta do gigante de Java, também conhecido como Meganthropus, é um desses exemplos. Em 1941, o paleontólogo holandês Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald descobriu vários dentes grandes de hominídeos e fragmentos de mandíbula na ilha indonésia de Java. Esses restos mortais foram posteriormente atribuídos a uma espécie extinta de hominídeo, que alguns pesquisadores acreditam ter sido parente gigante dos humanos modernos. Entretanto, a classificação exata e o significado do Meganthropus permanecem incertos e são necessárias mais pesquisas para determinar a sua relação com a árvore evolutiva humana. Outra descoberta intrigante é a do gigante de Cerne Abbas, uma grande figura de giz esculpida em uma encosta em Dorset, na Inglaterra. A figura, que mede aproximadamente 180 pés de altura, retrata um homem nu empunhando um porrete e acredita-se que remonta à Idade do Ferro ou até mesmo antes. Embora as origens e o propósito do gigante de Cerne Abbas permaneçam um mistério, alguns especulam que ele representa uma divindade local ou uma figura lendária associada a gigantes. É essencial abordar o assunto de esqueletos e fósseis de gigantes com cautela, pois muitas alegações foram desmentidas ou desacreditadas com o tempo. Entretanto, também é importante considerar a possibilidade de que algumas dessas descobertas possam representar evidências genuínas de gigantes ou de seres humanos excepcionalmente grandes que viveram no passado.
e em todo o mundo, e ao longo da história, inúmeras lendas e mitos envolvendo gigantes cativaram a imaginação humana. Esses contos geralmente descreveram seres maiores do que a vida, com força, tamanho ou habilidades extraordinárias, desempenhando papéis importantes nas narrativas culturais de várias sociedades, embora seja provável que muitas dessas histórias tenham sido influenciadas pela tradição oral e pela narração de histórias. A sua prevalência e consistência em diferentes culturas sugerem uma possível base na realidade. Na Europa, um dos gigantes mais conhecidos da mitologia é encontrado na tradição grega. Os gigantes, nascidos do sangue de Urano, eram uma raça de seres poderosos que frequentemente lutavam contra os deuses. Os titãs, outro grupo de seres imensos da mitologia grega, eram considerados os precursores dos deuses do Olimpo, e seu líder, Cronos, acabou sendo derrubado por seu filho Zeus. Essas histórias, embora enraizadas em mitos, podem representar memórias antigas ou encontros com indivíduos ou grupos de pessoas excepcionalmente grandes. A mitologia nórdica também é rica em histórias de gigantes. Os Jotnar, os gigantes do gelo, eram considerados inimigos e às vezes aliados dos deuses. Eles habitavam o reino de Jotunheim, ou dos 9 mundos da cosmologia nórdica. Várias histórias relatam as batalhas e os encontros entre gigantes e deuses, sendo que os gigantes geralmente desempenhavam o papel de portadores do caos ou antagonistas. Os gigantes na mitologia nórdica podem ser vistos como representantes das forças da natureza ou talvez até metaforicamente simbolizando desafios enfrentados pelo antigo povo nórdico em seu ambiente hostil. Nas Ilhas Britânicas, os gigantes também são uma característica importante do folclore e da mitologia. As histórias de Jack the Giant Killer e Jack and the Beanstalk, por exemplo, giram em torno de um jovem herói que enfrenta e derrota vários gigantes. Além disso, as lendas arturianas contêm referências a gigantes. Estas histórias de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, em que o Cavaleiro Verde homônimo é retratado como um guerreiro gigante, a prevalência de gigantes no folclore britânico pode refletir os encontros históricos entre os habitantes nativos e as forças invasoras, com gigantes simbolizando os medos e as lutas enfrentadas pelas populações locais. As culturas nativas americanas em toda a América do Norte têm suas próprias lendas e mitos exclusivos envolvendo gigantes. O povo Paiute de Nevada, por exemplo, conta sobre os Sitekah, uma raça de gigantes de cabelos vermelhos que supostamente vivia na região muito antes da chegada dos Paiutes. De acordo com a lenda, esses gigantes acabaram sendo derrotados e expulsos pelos ancestrais dos Paiutes. Da mesma forma, o povo navarro conta a história dos Anaye, um grupo de seres monstruosos que acabou sendo destruído pelos heróis gêmeos, Monster Slayer e Born for Water. Essas histórias, embora enraizadas na tradição oral, podem representar encontros com grupos reais de pessoas que eram vistas como gigantes devido ao seu tamanho, aparência ou comportamento. A mitologia africana também contém referências a gigantes. O povo Dahomey da África Ocidental, por exemplo, acreditava em uma raça de gigantes divinos chamada Gleti, que desempenhou um papel crucial na criação do mundo. Dizia-se que os Gleti eram responsáveis por moldar a paisagem e criar os primeiros seres humanos. Na África Oriental, o povo Maasai conta sobre os Ilat, uma raça de gigantes que habitava a terra antes da chegada dos Maasai. Essas histórias, embora de natureza claramente mitológica, podem representar memórias antigas de encontros com indivíduos ou grupos de pessoas excepcionalmente grandes. Na Ásia, as histórias de gigantes também podem ser encontradas em várias culturas. A mitologia chinesa inclui a história de Quafu, um gigante que tentou perseguir o sol e capturá-lo, mas acabou morrendo de exaustão e desidratação. Embora a existência de gigantes continue sendo um assunto de debate e especulação, várias teorias científicas foram propostas para apoiar a possibilidade de que esses seres colossais tenham vagado pela Terra. Essas teorias vão desde o exame da plausibilidade fisiológica de humanos gigantes até a exploração do impacto de fatores ambientais sobre o tamanho e o desenvolvimento humano. Uma dessas teorias se concentra no conceito do gigantismo insular, que é a tendência de certas espécies desenvolverem tamanhos corporais maiores em ilhas em relação às suas contrapartes continentais. Esse fenômeno é observado em várias espécies animais, com o extinto pássaro dodô e o dragão de Komodo. Alguns pesquisadores sugeriram que pressões evolutivas semelhantes poderiam ter levado ao desenvolvimento de humanos gigantes em populações isoladas. No entanto, essa teoria permanece especulativa, pois nenhuma evidência definitiva foi encontrada para apoiar a existência de populações humanas gigantes que evoluíram por meio do gigantismo insular. Outra teoria científica gira em torno do papel dos hormônios, especificamente o hormônio do crescimento humano, o HGH, no desenvolvimento dos humanos gigantes. O HGH é responsável por estimular o crescimento, a reprodução e a regeneração celular.
e anormalidades em sua produção podem levar a condições como gigantismo e acromegalia. Indivíduos com gigantismo geralmente apresentam um crescimento excessivo durante a infância, enquanto aqueles com acromegalia desenvolvem características e partes do corpo aumentadas durante a idade adulta devido à produção excessiva de HGH. É possível que mutações genéticas ou fatores ambientais tenham contribuído para o desenvolvimento de seres humanos gigantes no passado, embora tais ocorrências provavelmente tenham sido isoladas e raras. O campo da paleoantropologia também forneceu alguns insights sobre a possível existência de gigantes na história da humanidade. Embora nenhuma evidência direta de ancestrais humanos gigantes tenha sido descoberta, o estudo de espécies extintas de hominídeos revelou a presença de indivíduos excepcionalmente grandes em determinadas populações. Por exemplo, o registro fóssil do Homo heidelbergensis, uma espécie antiga de hominídeo que viveu há cerca de 700 mil a 200 mil anos, mostra evidências de indivíduos com mais de 1,80 m de altura, significativamente maiores do que a altura média de seus contemporâneos. Embora esses indivíduos não fossem gigantes, segundo os padrões modernos, o seu tamanho pode ter dado origem a lendas e histórias sobre seres colossais. E também vale a pena observar que o ambiente da Terra mudou significativamente ao longo do tempo, o que pode ter tido impacto sobre o tamanho e o desenvolvimento das populações humanas antigas. Por exemplo, durante a época do Pleistoceno, que durou cerca de 2,6 milhões de anos, há 11.700 anos atrás, o planeta passou por uma série de eras glaciais, com vastas camadas de gelo cobrindo grande parte do hemisfério norte. Essas condições ambientais podem ter influenciado a evolução humana, levando ao desenvolvimento de corpos maiores como forma de reter o calor e se adaptar ao clima rigoroso. Outro fator a ser considerado é a influência da dieta no crescimento e desenvolvimento humano. Ao longo da história, a disponibilidade e a qualidade dos recursos alimentares têm desempenhado um papel fundamental na determinação da saúde e do tamanho das populações humanas. Nos tempos pré-históricos, o consumo de fontes de proteína de alta qualidade, como animais de caça de grande porte, pode ter contribuído para o desenvolvimento de indivíduos mais altos e maiores. No entanto, a relação entre a dieta e o tamanho humano é complexa e multifacetada, e não está claro o impacto que esses fatores podem ter tido sobre a possível existência de gigantes no passado. Embora a prova definitiva da existência de gigantes permaneça indefinida, várias teorias científicas oferecem a possibilidade intrigante para o desenvolvimento de seres humanos excepcionalmente grandes na história, desde o papel dos hormônios da genética até a influência de fatores ambientais e da dieta. Essas teorias fornecem uma estrutura para entender como os gigantes podem ter surgido em determinadas populações e em circunstâncias específicas. Embora a ideia de gigantes continue a cativar a nossa imaginação, são necessárias mais pesquisas e descobertas para esclarecer a realidade desses seres colossais e seu lugar na história da humanidade. O estudo das anomalias e condições de crescimento humano, como o gigantismo, pode fornecer informações valiosas sobre a possível existência de gigantes na história. Embora a maioria dos casos de gigantismo e outros distúrbios de crescimento sejam resultados de mutações genéticas e desequilíbrios hormonais, eles servem como um lembrete da incrível diversidade e variabilidade da espécie humana. Ao examinar essas condições, podemos compreender melhor os fatores que contribuem para o tamanho e a estatura excepcionais, bem como os desafios e as implicações enfrentados pelos indivíduos que apresentam essas características. O gigantismo, uma condição médica rara que resulta em crescimento excessivo durante a infância, geralmente é causado por uma produção excessiva do hormônio do crescimento devido a um tumor na glândula pituitária. Essa condição pode fazer com que os indivíduos atinjam alturas bem acima da média para a idade e o sexo, muitas vezes ultrapassando 1,80 m de altura. A acromegalia, outro distúrbio do crescimento, ocorre quando há uma superprodução do hormônio do crescimento durante a idade adulta, levando ao aumento de determinadas partes do corpo a características faciais. Tanto o gigantismo quanto a acromegalia podem estar associados a uma série de problemas de saúde, como dores nas articulações, problemas cardiovasculares e redução da expectativa de vida. Há inúmeros casos documentados de indivíduos com gigantismo que atingiram tamanho e estruturas extraordinários. Um exemplo famoso é Robert Wadlow, que, com uma altura de 2,74 m, detém o recorde da pessoa mais alta da história registrada. O tamanho excepcional de Wadlow foi resultado de um tumor na hipófise que causou uma superprodução do hormônio de crescimento. Outros indivíduos notáveis com gigantismo incluem Angus MacSkill, um gigante escocês-canadense que tinha 2,36 m de altura e era conhecido pela sua incrível força, e Anna Henning Bates, uma mulher canadense que atingiu a altura de 2,41 m. Além desses casos bem documentados, houve vários casos de indivíduos ou populações que exibiram uma estatura excepcionalmente grande ao longo da história. Por exemplo,
o antigo povo dinárico, que vivia nos Balcãs, era conhecido por sua altura excepcional, com alguns indivíduos supostamente atingindo alturas de até 2,5 metros. Da mesma forma, o povo Tutsi, de Ruanda e Burundi, há muito tempo é reconhecido por sua alta estatura, com alguns homens tendo em média mais de 1,80 m de altura. Embora essas populações possam não ser consideradas gigantes pelos padrões modernos, o seu tamanho e estatura teriam sido bastante notáveis em seus respectivos contextos históricos. O estudo das anomalias do crescimento e do gigantismo também pode fornecer informações sobre limitações fisiológicas e desafios associados ao tamanho excepcional. Por exemplo, a lei do cubo quadrado, um princípio derivado da biomecânica, afirma que à medida que o tamanho de um objeto aumenta, seu volume aumenta em uma taxa maior do que a sua área de superfície. Esse princípio tem implicações significativas para as limitações estruturais e funcionais dos organismos vivos, inclusive os seres humanos. À medida que o tamanho de um indivíduo aumenta, o estresse sobre seus ossos, articulações e órgãos internos também aumenta, o que pode levar a uma série de problemas e complicações de saúde. Esse fator sugere que pode haver um limite superior para o tamanho que os seres humanos podem atingir e, ao mesmo tempo, manter uma fisiologia funcional e saudável. Além disso, o estudo das anomalias de crescimento e do gigantismo levanta questões importantes sobre implicações sociais, culturais e psicológicas do tamanho excepcional. Ao longo da história, indivíduos com gigantismo e outros distúrbios de crescimento sempre foram objetos de curiosidade, fascínio e até mesmo exploração. Em alguns casos, esses indivíduos foram celebrados como heróis ou figuras lendárias, enquanto em outros foram condenados ao ostracismo ou tratados como objetos de ridículo. Compreender as experiências e os desafios enfrentados por indivíduos com gigantismo e outras anomalias de crescimento pode fornecer informações valiosas sobre possíveis realidades dos gigantes na história e as formas como eles podem ter sido percebidos e tratados por seus contemporâneos.